São Paulo começou nesta semana o programa de internação compulsória para dependentes químicos. A partir de agora, agentes farão abordagens e podem realizar internações sem o consentimento do usuário. A internação será baseada em exames de saúde. E é para falar sobre esse assunto que nós recebemos aqui no estúdio do Conexão, Matheus Correia, que é mestre em Psicologia Clínica, também com a gente Miguel Velasquez, promotor de Justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Olá, sejam bem-vindos. Olá, tudo bom? Olá, tudo bem? Matheus, acho que é importante para a gente começar essa conversa é falar sobre essa questão se o usuário de drogas ele é realmente considerado uma pessoa que está doente. Bom, interessante pensar nessa questão para além de uma política exclusivamente higienista, né? O que fere realmente os direitos humanos. Mas a dependência química, é importante lembrar que, pelos exames hoje de neuroimagem, é considerado um transtorno essencialmente cerebral, porque com o decorrer do tempo, o histórico de uso de substâncias, todo o funcionamento executivo do cérebro e inclusive, do ponto de vista neurobiológico, o nível de fluxo sanguíneo diminui, o que vai influenciar nas chamadas funções executivas, tirando do sujeito a habilidade de tomar decisões, de resolver problemas, de inibir impulsos. Então, o que torna o sujeito ainda mais impulsivo, agressivo, e somando essa questão clínica, esse quadro clínico, à situação de risco em que ele se encontra, em meio a outros usuários, em meio ao oferecimento de substâncias, fica complicado para ele manejar a fissura. Inclusive, o próprio usuário de crack, uma das características importantes do ponto de vista clínico é a compulsão. Compulsão extremamente alta. E por isso todos esses cuidados que devem ser olhados com bastante atenção, né, Rodrigo? É verdade, pelo Estado com certeza também, né, doutor Miguel? Como o Estado encara esse problema da droga? Com certeza, é um problema realmente grande, grave e que tem a cada ano aumentado o número de pessoas que passam a fazer uso de drogas, e a dependência química realmente é um problema sério. Agora, eu acho que, sem fugir do tema, eu queria dizer o seguinte: eu acho que o Estado tem que ter uma preocupação, sim, porque o que nós vamos tratar hoje aqui nesse debate, nós vamos tratar a consequência maior, ou seja, quando o sujeito já chegou no último estágio, né, da questão da dependência química. Mas eu considero que também é muito importante a gente começar a pensar de que ninguém começa pelo crack. As pessoas, na verdade, começam, a grande porta de entrada, e eu acho que o objeto pode ser de um programa e que a sociedade banaliza muito, é a questão do álcool. É por lá que as pessoas começam e a gente não trata desse assunto com a seriedade que merecia. Quer dizer, se a gente quiser realmente reduzir o número de dependentes químicos, nós temos que começar a ter uma política efetiva contra o álcool. Bom, com relação à questão essa da dependência química, eu queria dizer que a internação compulsória, na verdade, ela não há nenhuma novidade. A novidade que existe é a publicidade e a forma massiva com que estão tratando isso, de uma forma muito assim, de pegar as pessoas em massa, como está acontecendo essa experiência em São Paulo. Até porque, justamente, doutor, a gente sabe que o crack aí tem sido tratado como uma epidemia em todo o território nacional e muita gente coloca essa questão dessa internação compulsória como uma saída, então, para esse problema, né? A gente tem até aqui um dado, por exemplo, em 2010, a Confederação Nacional dos Municípios fez uma pesquisa em 3.950 prefeituras e, ao todo, 98% delas responderam que tem problemas com o consumo de crack. Então, assim, essa ideia de internação compulsória, ela vem ao encontro dessa preocupação que as pessoas estão colocando tanto, a senhora acredita? Sim, porque, como eu te disse, muitas pessoas procuram as portas do Ministério Público e do Poder Judiciário buscando a internação compulsória. Quando aquela pessoa, aquele dependente químico, ele está numa situação em que ele já não tem mais condições de discernimento, onde ele se torna uma pessoa agressiva, onde ele passa a praticar crimes, né, e ele é capaz de tudo. Ou seja, quando ele coloca a integridade física dele e a integridade física da sua família e de terceiros em risco, então existe essa possibilidade já de muito tempo de se fazer essa internação compulsória. Então, isso já vinha acontecendo na prática, né? Só que com outros critérios. Não acontecia isso de irem, nessa questão que o doutor Matheus colocou aqui, que não pode ser uma prática higienista, né, de chegar simplesmente nas ruas, nas praças, recolher essas pessoas, né,
digamos, tirar dos olhos da sociedade esse problema e tratar isso de uma forma como se fosse uma questão matemática. Não. Daqui a pouquinho isso envolve uma situação bastante complexa que exige outros cuidados além deste. A gente daqui a pouquinho vai abordar isso também, doutor. Mas antes o Rodrigo quer fazer uma pergunta a respeito justamente do tipo de internação, porque a gente sabe que tem uma diferença, né, Rodrigo? Sim, a gente queria saber a diferença exata, né, doutor Matheus, até porque é para as pessoas saberem um pouco mais, né, sobre isso. Existe a voluntária, a involuntária e a compulsória. Qual a diferença entre essas três? Bom, na realidade, a voluntária é quando o sujeito se torna consciente da necessidade de fazer um tratamento, de fazer uma mudança no estilo de vida, onde ele realmente reconhece as vantagens e as desvantagens de continuar naquela situação. E involuntária, quando ele vai forçado pela família, contra a sua própria vontade, enfim, e compulsória pela questão da justiça, quando aciona o Ministério Público, enfim, em que o sujeito, independente da sua vontade, ele deve fazer um tratamento. Que o ideal é a primeira sempre, né? É um trabalho de convencimento com relação ao atendimento daquela pessoa, que é muito importante que a pessoa se convença. Eu até ia dizer de que a questão, por exemplo, de uma internação compulsória ou involuntária, as pessoas, nesse período de desintoxicação dessa pessoa, desse jovem, vamos chamar assim, ele deve vir associado a um trabalho de convencimento para que ele faça a adesão a um tratamento. Né? E o ideal seria de que, mais do que isso, de que eles fossem atendidos em lugares onde há políticas e ações de saúde mental, com especialização em saúde mental. Porque, do contrário, nós vamos fazer um trabalho muito de marketing, de enxuga-gelo, porque esse é um problema complexo e não é de solução simples. De que maneira, então, essa medida, né, ela consegue ferir realmente aí os direitos humanos? Na medida em que tu torna ela uma política higienista. Ou seja, aquela que tu tira a pessoa do convívio da sociedade, tu obriga ela a um tratamento, não faz um trabalho depois para que ela faça uma adesão voluntária e a mantenha contida, né, contra a sua vontade, mesmo ela tendo a capacidade de discernimento. Então, o primeiro estágio ele pode ser válido em determinadas situações, porque nem todos que estão lá vai exigir até mesmo a internação compulsória. Muitos deles podem ser, pela simples abordagem, é possível de dar a eles um atendimento. E houve também, não sei se o Dr. Matheus vai concordar comigo, mas houve uma situação, por exemplo, com relação ao crack, que parece que é um caminho sem volta. Não é bem assim. Né? Existe a possibilidade de retorno e isso tem que ser novamente trabalhado com a sociedade como um todo. O maior conhecimento sobre a questão dessa droga, né? Porque as pessoas pensam que é o fim. Né? Não é um fim. Claro que tem todas as dificuldades inerentes a qualquer tratamento, mas também se criou um rótulo muito ruim com relação de que a pessoa está completamente perdida e não é por aí. Bom, o próprio Matheus pode dar o testemunho a respeito desse assunto, né, Matheus? Você que trabalha diretamente com essas pessoas. Não, é verdade. É importante ressaltar que isso tudo depende do perfil do dependente químico, né? A justificativa para uma internação compulsória, obviamente, o sujeito, como nós estamos falando de uma situação em que ele realmente chegou no fundo de poço, onde não existe mais nenhuma situação possível, porque ele já está afastado da sua família, enfim, numa situação de vulnerabilidade social. E isso que foi comentado agora, existe sim a possibilidade de retorno, existe sim a possibilidade de recuperação. Esses sujeitos que numa situação de internação compulsória, precisam ser encaminhados para uma desintoxicação em primeiro lugar e depois, posteriormente, para um tratamento de longo prazo, onde o foco será a sua reestruturação comportamental, o reequilíbrio do estilo de vida, o resgate dos vínculos familiares, né? Tudo isso precisa ser trabalhado juntamente. Bom, tá certo. Agora o Conexão faz um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre a internação de usuários de drogas. O que você pensa sobre esse assunto? Participe dessa conversa pelo Facebook, facebook.com/TV Unicinos. Nós já voltamos.